Rodrigo, e qual a sua opinião? Você acha que dá para participar das duas competições ou já é hora de jogar a toalha na Sul-Americana? Eu não diria que jogar a toalha, mas o foco do Vitória tem que ser no Campeonato Brasileiro. É a competição que dá sustentação ao Vitória para os próximos anos. Permanecer na Série A significa você ter capacidade de investimento, que um rebaixamento traz estragos à vida financeira de qualquer equipe no futebol brasileiro. Então, o foco do Vitória principal tem que ser no Campeonato Brasileiro. Agora, a Copa Sul-Americana está numa situação muito difícil. O Vitória se colocou numa situação em que, para esse retorno, né, dos 3 jogos finais aí da Sul-Americana, para conquistar uma classificação direta ou pelo menos ir para o play-off, onde o Vitória enfrentaria equipes que vão deixar a Copa Libertadores da América, o Vitória terá que vencer as 3 partidas. Então, a situação é muito complicada. O resultado diante do Ceará foi um resultado muito ruim, onde o Vitória até fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo, se não fosse o Lucas Arcanjo, como nós falávamos aqui, um dos melhores, ou então o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro nesse recorte inicial de 7 rodadas, o Vitória teria tomado 2, 3 gols, que não seria nenhum absurdo. Então, é necessário que o Vitória busque sua recuperação o mais rápido possível no Campeonato Brasileiro. É interessante, a gente está vendo as imagens do jogo, Rodrigo, e é impressionante como o Presidente Vargas é um estádio bem, né, padrão Série B. Né? A torcida ali muito próxima acaba sendo um trunfo para o time do Ceará. E isso, de alguma forma, mexeu com a equipe do Vitória, né? Na verdade, não foi nem a opção do Ceará jogar no Presidente Vargas. O Ceará queria jogar no Castelão. No entanto, o Castelão está passando por algumas reformas do gramado, então o Ceará, eu diria que foi obrigado a jogar no Presidente Vargas. Mas, de fato, você tem razão, o Presidente Vargas proporciona essa presença maior do público e também essa sensação de caldeirão que passa para a equipe do Ceará e do Fortaleza quando mandam seus jogos nesse estádio, que é um estádio bastante interessante e que passou por reformas recentes. Mas a gente está vendo aí os melhores momentos e percebendo que o Vitória continua com uma incapacidade ofensiva muito grande, uma deficiência técnica muito grande para concluir as jogadas. O Fernando Miguel fez algumas boas defesas, mas na linguagem popular, Walter, eu diria que no segundo tempo o Léo Condé deu um nó tático no Carpini, né? E é interessante esse reencontro do Léo Condé com o Vitória, do Léo Condé com o Carpini, porque o Carpini, desde que chegou a Vitória, ele fala muito do trabalho do Léo Condé, dando indícios ali, dando indiretas, e que o Léo Condé deixou um legado bastante complicado quando o Carpini assumiu o Vitória no passado. E agora o Condé faz uma campanha tão ruim quanto fez o Léo Condé no início do Campeonato Brasileiro do ano passado. Então o Carpini não tem muito o que falar nesse momento do Vitória em relação ao Léo Condé, que está fazendo um bom início de campeonato no Ceará, deixando o Ceará ali acima da expectativa até que nós tínhamos no início da competição. Na sua opinião, quais foram os principais erros do Vitória? Porque, por exemplo, no lance do gol, o zagueiro ficou livre, ele nem precisou pular para escorar de cabeça. Então, a falha foi de quem ali? Porque o pessoal falou de, Ronald deixou o jogador livre. Mas Ronald tem uma diferença de estatura que não teria a menor condição de competir com o zagueiro da equipe do Ceará. Se a gente mostrar o lance do gol, do escanteio, o Vitória marca por uma marcação mista, né? Uma marcação que é zona, mas é mista também, algum tipo de marcação individual. Quem falhou no gol realmente foi o Ronald, né? Ele estava acompanhando, apesar do Ronald não ser esse jogador de estatura, mas ele perdeu o contato com o zagueiro do Ceará, que conseguiu se desvencilhar ali da marcação e conseguiu chegar livre. O Vitória tenta proteger a entrada da área, a pequena área, na verdade, com os jogadores ali mais altos, mas o Ronald não consegue interceptar, bloquear a passagem do zagueiro do Ceará, que por isso que aparece livre. Isso aconteceu também no jogo contra o Grêmio, a mesma situação. A Vitória tem passado por muitas questões, muitos problemas na bola aérea defensiva. E os times do Léo Condé, e o Vitória sabia muito bem disso, o próprio Carpini reconhece isso, os times do Léo Condé são muito fortes na bola aérea defensiva. O Carpini, o Léo Condé, quando comandava o Vitória fez diversos gols de bola parada, tanto de escanteio quanto de falta. Então, o Vitória deveria ter tomado cuidado maior com isso, mas de fato foi um erro do Ronald. Foi um erro do Ronald, O Ronald perde o contato com o Marlon. É uma marcação por zona ali. Você vê que na pequena área
estão a maioria dos jogadores do Vitória justamente para proteger o setor, mas no momento o Ronald perde o contato, ele fica parado ali e o Marlon finaliza com tranquilidade e livre na área. Portanto, foi um erro do Ronald, mas eu acho que também o Carpini precisa melhorar essa questão da bola parada defensiva do Vitória.